Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Escola EGE. Agora, vamos falar sobre um tema que aparece com frequência em provas de concursos para professores e profissionais da educação. O assunto é tipos de turmas para estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista, com destaque para as formas de implementação e os critérios da estratégia de matrícula vigente. Esse tema exige atenção, porque envolve tanto a legislação educacional quanto as práticas pedagógicas de inclusão. Então, vamos mergulhar nesse conteúdo de forma leve e didática para você entender direitinho, tá bom? Primeiro, é importante lembrar que a educação inclusiva no Brasil é orientada pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, e pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esses documentos asseguram que estudantes com deficiência ou com TEA tenham direito à matrícula em escolas comuns, com acesso ao currículo, apoio especializado e adaptações necessárias. Agora, vamos organizar o raciocínio. Quando falamos em tipos de turmas para estudantes com deficiência e TEA, estamos nos referindo a como a escola organiza esses alunos dentro do sistema educacional. Aqui já cabe uma pausa. Muitas vezes, o candidato em concurso acha que basta decorar o nome das modalidades, mas, na verdade, as bancas gostam de cobrar detalhes, como a forma de implementação ou os critérios usados para definir cada tipo de turma. Então, preste atenção. Pausa estratégica. As turmas podem ser organizadas em 3 grandes modalidades. Primeiro, as turmas comuns, que são aquelas em que os estudantes com deficiência ou TEA estão matriculados junto com seus colegas sem deficiência. Essa é a forma prioritária de matrícula, porque garante a convivência, a socialização e a aprendizagem no mesmo espaço. Segundo, temos as classes especiais, que são turmas organizadas exclusivamente para alunos com deficiência ou TEA. E terceiro, as escolas especiais, que funcionam de forma separada das escolas comuns, atendendo apenas esse público. Aqui entra um detalhe essencial. A atual política educacional brasileira prioriza a matrícula na escola comum, ou seja, a primeira modalidade. As classes e escolas especiais só devem ser utilizadas de forma excepcional, quando comprovadamente necessárias. Esse ponto costuma aparecer em provas. O princípio é a inclusão na rede regular. Mas como isso é implementado na prática? É aí que entra a chamada estratégia de matrícula. Essa estratégia é um conjunto de orientações que as secretarias de educação adotam para organizar onde e como cada estudante com deficiência ou TEA será matriculado. Pense como se fosse um sistema de encaixe. O aluno chega, apresenta a necessidade e a secretaria avalia em qual escola e em qual turma ele deve ser inserido, sempre respeitando critérios de inclusão, acessibilidade e apoio pedagógico. Um critério fundamental é o da acessibilidade. Se uma escola não oferece rampas, banheiros adaptados ou recursos de comunicação, não pode receber esse aluno até que se adeque. Outro critério é a quantidade de estudantes com deficiência por turma. Para garantir qualidade no atendimento, não é recomendável que muitas matrículas desse público se concentrem na mesma turma, pois isso poderia comprometer o trabalho pedagógico. Por isso, a estratégia de matrícula geralmente prevê limites, como até 2 ou 3 estudantes com deficiência em turmas do ensino regular. Agora é aquele momento que você aproveita a pausa para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para fazer parte de vez do Planeta Zetros. Agora, vamos dar um exemplo prático. Imagine uma escola da rede pública com 4 turmas de 5º ano. Um aluno com TEA chega para a matrícula. A secretaria precisa avaliar em qual turma ele será melhor inserido. Para isso, analisa fatores como o número de estudantes em cada sala, se já existem outros alunos com deficiência naquela turma, se a professora possui formação ou experiência em inclusão e também se há apoio do atendimento educacional especializado, o AEE. Essa análise garante que a matrícula não seja apenas um número, mas um processo cuidadoso que favoreça o aprendizado do aluno. Outro aspecto relevante é o papel do atendimento educacional especializado. O AEE não substitui a matrícula em classe comum.
Ele é um serviço complementar, oferecido geralmente no contraturno, em salas de recursos multifuncionais com profissionais capacitados. Aqui, mais uma pegadinha de concurso. O aluno com deficiência não pode estar matriculado apenas no AEE. A matrícula é obrigatoriamente na turma regular e o AEE é um direito adicional. Vale reforçar que a legislação vigente, como a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e a própria LDB, garante o direito ao ensino inclusivo. Portanto, qualquer critério de matrícula deve estar alinhado a esse princípio. Bancas de concurso podem cobrar se a matrícula em escolas especiais é prioridade ou exceção. A resposta correta é exceção. Agora, vamos falar das formas de implementação. A matrícula pode acontecer de 3 formas principais. Primeiro, na escola comum com apoio do AEE. Esse é o modelo mais recomendado e mais incentivado. Segundo, em classes especiais dentro de escolas regulares. E terceiro, em escolas exclusivamente especiais, geralmente para situações em que a deficiência exige apoio muito específico. Para memorizar, pense assim: prioridade número 1 é escola comum. Número 2 são classes especiais dentro da escola regular. E número 3, em último caso, escolas especiais. Esse tipo de ordem costuma aparecer em provas objetivas. Outro ponto são os critérios utilizados para a estratégia de matrícula. Eles envolvem não apenas aspectos pedagógicos, mas também administrativos. Por exemplo, a definição da quantidade máxima de alunos por turma. Uma turma que já tem 35 estudantes pode não ser adequada para receber mais um aluno com deficiência, porque comprometeria a atenção necessária. Também é levado em conta o laudo médico ou relatório pedagógico, que comprove a deficiência outra, embora não seja exigido em todos os casos, já que a matrícula deve ser garantida mesmo sem burocracias excessivas. Aqui vai um exemplo para fixação. Imagine que um concurso cobre a seguinte questão: de acordo com a estratégia de matrícula vigente, a prioridade da matrícula de estudantes com deficiência é em A. Escola especial, B. Classe hospitalar, C. Escola comum, D. Atendimento educacional especializado. Qual seria a resposta? Exatamente, letra C. Escola comum. Além disso, a estratégia de matrícula também prevê mecanismos de monitoramento. Isso significa que as secretarias de educação acompanham, por meio de relatórios, se as escolas estão cumprindo as orientações. Isso garante que o princípio da inclusão não fique apenas no papel, mas seja uma prática efetiva. Outro detalhe interessante é que a matrícula de estudantes com deficiência não pode ser recusada sob nenhum argumento. Uma escola não pode negar vaga alegando falta de estrutura ou de preparo de professores. Se isso acontecer, caracteriza discriminação, o que pode levar a processos administrativos e até criminais, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. Agora, vamos pensar de forma lúdica. Imagine que o processo de matrícula é como organizar uma festa. Todos são convidados, mas para que todos possam aproveitar, você precisa pensar se o local é acessível, se tem comida para todos os gostos e se os espaços estão preparados para acolher diferentes necessidades. A escola é esse espaço. A estratégia de matrícula funciona como cerimonialista da festa, cuidando de cada detalhe para que ninguém fique de fora e todos tenham boas condições de participar. É importante também destacar que as turmas inclusivas trazem benefícios para todos, não apenas para os estudantes com deficiência. Os colegas sem deficiência aprendem valores de convivência, respeito e diversidade. Já os professores desenvolvem práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanas. Essa troca é um dos maiores ganhos da inclusão. Em concursos, também pode aparecer a diferença entre inclusão e integração. A integração era o modelo antigo, em que o aluno com deficiência precisava se adaptar à escola. Já a inclusão é o modelo atual, em que a escola se adapta ao aluno. Esse detalhe ajuda a resolver questões que exploram a evolução histórica da educação inclusiva. Para fechar, é importante reforçar 3 ideias-chave. Primeira, a matrícula prioritária é na escola comum, com apoio de serviços especializados. Segunda, as classes e escolas especiais são exceção e não regra. Terceira, nenhum estudante pode ter matrícula negada por motivo de deficiência. Esses pontos sintetizam a estratégia de matrícula vigente e ajudam você a resolver com segurança as questões de prova.
E agora, como sempre, sugiro que você busque questões sobre o tema para responder. Ao resolver questões, você fixa melhor os detalhes e tem uma melhor percepção de como as bancas exploram o assunto. Assim, você garante que esse tema não seja um obstáculo na sua prova. Pronto, encerramos por enquanto. Nos vemos na próxima aula. Tchau!